Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mas um dia até aqui nos ajudou o nosso Senhor, aquele que é a fonte de água viva. Quando ele teve um encontro ali com a mulher samaritana, o povo que não dava, samaritanos que não davam com os judeus, consequentemente não cumpriam o amar ao próximo como a ti mesmo. Ele dizia a ela, quando pergunta que eles adoravam em Samaria, pois ali fizeram um templo, pois não podiam ir a Jerusalém. E quando Jesus disse: na verdade vós adorais o que não conheceis, a salvação vem dos judeus. Através dele, ele é o único mediador entre Deus e homens, onde através do seu sacerdócio, ele é santo, e não há genealogia, para todos os povos, línguas e nações que se arrependam. Aquele que o confessa, ele disse: eu confessarei diante do meu Pai e dos meus anjos. O Pai lhe outorgou, além de mediador entre homens, é mediador entre os anjos. Os anjos proclamam a sua glória. Aleluia. Assim como ele não buscou honra e glórias de homens, e o Pai o glorificou, e ele glorificou o Pai através dos feitos que ali ele estava a fazer, coisa que aqueles sacerdotes terrenos não puderam e foram movidos de inveja. Aonde assim são nos dias atuais aqueles que falam através do seu Espírito, que ele diz que nem em Samaria nem em Jerusalém se encontrarão os verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores, Deus é Espírito, e o adoram em Espírito, que é a verdade, aonde se persevera. Não está condicionada em templos feitos mãos humanas, e nem tampouco em lugar. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E ali quando ele lhe pede água, na verdade, o ser humano de geração em geração não precisa o Senhor de mais tempo para conhecer a índole humana. Mas ele disse a ela: se beberes da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terás sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Aonde ele nos ensina que uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Lembrai-vos que ele nos ensina: o meu povo cometeu dois crimes. Cavaram suas cisternas rachadas que não retêm água, ou seja, quando se cava uma cisterna, está procurando ser independente e não busca a dependência do Senhor, e não retém a água que é necessária para a purificação e santificação do interior para fora. Criaram simplesmente elementos de purificações e cerimoniais, ceias de demônio, tudo doutrinas meramente humanas, que a ira do Cordeiro paira sobre aqueles que são como que águas amargas. Assim como em Meribá, aqueles que tentaram o Senhor, quando pela segunda vez ele disse: falai à rocha. E Moisés, ali influenciado pelos murmuradores, usou da serpente levantada no deserto para ferir a rocha. E está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aonde perseveramos dia após dia sem atribuir falta nenhuma a Deus. O glorificamos através do Filho amado do seu Espírito. O Espírito, o pneuma, o fôlego de vida, todos
tem: falamos do Espírito que comunica ao pneuma, o fôlego de vida. O Espírito que o mundo não pode vê-lo e tampouco pode compreender, discernir aquilo que é do alto, porque só se discerne através do Espírito, que é a verdade, assim como só há libertação através do Espírito, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim, é necessário reconhecer que Ele é a fonte de água viva e estar unido, assim como Ele está com o Pai. Nós, através dele, somos um com o Pai, o Deus único e verdadeiro, aquele que se opõe a outros deuses que não foram os que criaram o céu e a terra e nada podem produzir, a não ser acumular brasa sobre a cabeça daqueles que seguem os seus deuses, impossíveis de os salvar, mesmo porque estão sobre maldição. A palavra diz que ainda que oreis, até mesmo as suas orações são abomináveis diante do Senhor, pois Ele não os ouve. Assim como se não houver o arrependimento e receber o batismo de fogo, do qual Jesus nos batiza, não será salvo aquele que for batizado por ele. João Batista, que batizava por água, o último dos profetas, que foi grande, ele naufragou a sua fé e a cabeça repousou na bandeja. Ele já dizia: não sou digno de desatar a correias das sandálias daquele que vos batizará com Espírito e com fogo, aquele que antes de mim já era. Na verdade, o povo reconheceu que João, o Batista, embora não produziu sinais, mas tudo que ele testificou foi verdadeiro em relação ao Senhor. Mas ele permitiu desvanecer a sua luz, que recebeu daquele que é o candelabro da luz de Deus, influenciado pelos aqueles que eram terrenos e faziam discípulos para si. Porque, como bem Paulo disse, por acaso posso dizer sou de Apolo, sou de Paulo, porque só há um que não é da natureza humana, e sim da natureza divina, que pode fazer a expiação pela culpa e nos santificar e purificar, manter corpo, alma e espírito incorruptível, para que possamos alcançar as regiões celestiais com o corpo glorificado. Porque aqui, enquanto estamos com este corpo, somos falhos, pecadores, tropeçamos de alguma forma, mas a sua graça nos basta. E assim perseverar em mais um dia, sendo santificados, porque a boca fala o que o coração está cheio, e quando se tem a verdade que habita em nós, anunciamos, é como uma fonte a jorrar. Perseverai dia após dia, segundo aquele que nos capacita e nos fortalece. Andai em justiça, ele diz: se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder. E aquele que estiver na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo, assim nos diz o Senhor.